Gente, boa noite, sejam muito bem-vindas à nossa aula Rotina que Liberta. E eu estou muito feliz de ter todas vocês aqui comigo, porque a gente sabe que para chegar nessa aula você teve que encaixar muita coisa, organizar os seus horários, resolver as coisas em casa, no trabalho, com a família, mil coisas. Então já começa se reconhecendo por você estar aqui. Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Letícia, eu sou formada em Educação Física já tem 6 anos e sou diabética tipo 1 desde os 9 anos de idade. Eu passei os últimos anos da minha vida me dedicando e atendendo mulheres com foco no movimento, como personal trainer, treinando o corpo. E com o tempo eu fui entendendo uma coisa que, assim, foi ficando muito clara na minha mente, que na maioria das vezes o problema não era o treino, mas era a falta de rotina, era o quanto essa mulher se culpava por muitas vezes ter faltado o treino, não ter seguido a dieta, ou aquela sensação de não dar conta de nada, de começar tudo e largar. Por conta da minha própria história com diabetes, com crises de ansiedade, uma rotina que quase que me engolia, só que eu só não percebia isso, eu sempre fui muito obcecada por disciplina, hábitos e organizações em gerais. Nem tanto que aqui em casa, o Alisson, que é o meu noivo, ele fala: Meu Deus, você vive trocando e reorganizando todas as coisas, porque realmente eu sou um pouco obcecada por organização. Chegou um ponto que eu entendi que o meu trabalho, ele deveria ir muito mais além de que só montar o treinos com essas mulheres, do que só esses treinos do dia a dia. Por esse motivo que eu entrei em uma transição de carreira para ajudar mulheres, assim como vocês que estão aqui nessa aula ao vivo comigo, a construírem uma disciplina possível e uma rotina que funciona na vida real, que ela não funciona só no nosso papel, mas que junto disso a gente consiga cuidar tanto da nossa saúde mental, colocando ela no centro, e não colocando somente mais atividades numa planilha, num planner bonito, e que as coisas acabam ficando perdidas na nossa agenda, e no final do dia aquela sensação de frustração por você não ter conseguido seguir. Então, essa aula faz parte de uma nova fase da minha vida, de um sonho meu, e é onde eu vou trago para vocês o que eu venho estudando ao longo desses últimos 5 anos e testando em mim e vendo tudo isso acontecer na prática, funcionando na minha vida real. E para sair daquela teoria bonita de que você precisa acordar às 5 horas da manhã, que você precisa fazer isso e aquilo, se você quiser ter uma rotina produtiva, se você quiser ter uma rotina mais leve. A gente vai quebrar tudo isso durante essa aula e colocar em prática uma rotina que cabe no seu dia a dia, beleza? Então, vamos seguir com a nossa aula. Então, quero falar para vocês para quem é essa aula. Essa aula é para mulheres assim como vocês, que talvez estejam aqui, que vivem no modo sobrevivência, que estão sempre apagando incêndios. Parece que sempre aparece alguma coisa que é mais urgente, né? Que começa as coisas toda empolgada, mas acaba que você não consegue manter, né? E para quem vai dormir com aquela sensação de cansaço e se sente culpada, porque sente que, mais uma vez, você abandonou as suas coisas, tá bom? Se você se reconhece com isso, eu quero que você fique comigo, faça um esforço para ficar comigo até o final nessa aula, porque eu fiz pensando exatamente para esse tipo de rotina. Se você quiser falar até em voz alta aí para você mesmo, isso aqui é para mim. Eu preciso dessa aula hoje, eu preciso ficar aqui até o fim, eu me comprometo em estar aqui até o final. Então, vamos lá, vamos desenhar um pouco desse dia, como em geral é o dia de vocês. Geralmente você acorda cansada, muitas vezes você já está atrasada, e nesse meio tempo você já vai pegando o celular, respondendo o WhatsApp da família, o WhatsApp do trabalho, é o grupo da escola, das crianças, para quem já tem filho. É meio que você vai vivendo uma vida no automático, resolvendo o que está pegando fogo, o que é mais urgente, e o dia ele simplesmente vai acontecendo. E nisso você acaba passando o dia inteiro resolvendo coisas e problemas dos outros. Muitas vezes nem são problemas seus, nem são coisas suas, mas é para o trabalho, é para o filho, é para o marido, é para a família em geral.
Só que quando você chega na hora de cuidar de você treinar, de você comer um pouco melhor, de você conseguir descansar e organizar a tua mente para descansar ou para o próximo dia, ter um tempo só para você, um tempo de silêncio, você já está se sentindo assim, ó, tão esgotada que você já não consegue mais pensar o que você quer fazer, ou se você quer ir treinar, se você quer dar uma volta ao redor da tua casa, na tua quadra, porque você está tão esgotada que você não consegue demandar mais energia para isso. E aí vem aquela velha sensação de quando a gente deita na cama, né? Poxa, mais um dia passou e eu acabei que não fiz nada por mim. E o pior de tudo é que a gente começa a se sentir culpada, né? Vem aquela culpa, aquele diálogo interno, aquelas vozes que ficam na tua cabeça do tipo, eu não tenho disciplina, eu não dou conta das coisas, eu sempre começo e paro. E você pensa que você é fraca, que você não nasceu para isso, que disciplina não é para você. E se isso fez sentido para você, eu quero que você guarde esse pensamento, porque as coisas que eu vou trazer aqui talvez vai mexer com muitas de vocês. O que você sente no final do dia, você sabe que não é só um cansaço físico, né? Mas é um combo de sentimentos. É o cansaço, é a culpa, é a cobrança e aquela sensação de que você é indisciplinada por natureza, que você não tem mais solução. Eu quero te dizer uma coisa nessa aula que ela é muito séria. O problema não é a falta de vergonha na cara, como muita gente diz. Ah, se você quer emagrecer, é só ter força de vontade, vergonha na cara, fechar a boca, fecha a boca que você emagrece. E quero te dizer que não é assim que as coisas funcionam. Existe uma lógica por trás disso. E não é porque você é preguiçosa, não é porque você é fraca, não é porque você não nasceu disciplinada. Sabe o que realmente acontece? É o tamanho com que você começa as coisas, é o jeito da rotina que você tenta criar. Toda vez que você tenta mudar alguma coisa, você tenta mudar tudo de uma vez. Você quer colocar mais de 5, 6 hábitos. Esses hábitos, eles são gigantescos e acontece que eles simplesmente não cabem na sua rotina, eles não cabem na sua vida. Você até consegue começar esses novos hábitos, só que você segue ele por uns dias. E a nossa vida ela vai acontecendo, os imprevistos vão surgindo e você não consegue manter. E mais uma vez você coloca na tua cabeça do tipo, tá vendo? Eu falei para você que você não servia para isso. Eu falei que você não ia dar conta. Só que hoje, o que eu quero te mostrar é que disciplina, ela é uma habilidade. Ela não nasceu com você. Ela é uma habilidade que é treinável. Uma rotina boa não é uma rotina perfeita, mas é aquela que você consegue repetir. E quando você consegue repetir, você não precisa de mais força de vontade. Você precisa começar a fazer as coisas de um jeito diferente, uma forma diferente de construir os seus hábitos. Uma vez eu li uma frase num livro que diz o seguinte: mudança boa é aquela que você se sente bem durante o processo. E muitas vezes, quando a gente está tentando mudar certos hábitos na nossa vida, certas coisas, a gente não se sente mal, a gente não se sente bem durante esse processo, né? A gente se sente mal, frustrada. Então, essa não é uma mudança legal para você. E, dito toda essa introdução da nossa aula, eu quero dizer para vocês que eu posso dizer isso com toda certeza. Porque todas as coisas que eu vou falar aqui, eu não tirei isso de teoria de livro. É, isso, sabe, não surgiu de uma coisa que está ali no papel bonito que eu nunca testei. Não. São coisas que eu vivi na pele. Como eu falei no início, eu tenho diabetes tipo 1 desde os 9 anos de idade. E eu fui diagnosticada aos 9 com diabetes tipo 1, e desde criança eu precisei aprender que eu precisava tomar decisões no meu dia. Eu precisava decidir quais alimentos entrariam para dentro do meu corpo. Eu precisei decidir que tipo de exercício físico eu iria fazer, quais momentos eu iria cuidar de mim. E se eu não fizesse isso, se eu não aprendesse a olhar para os sinais que o meu corpo me dá, isso teria consequências. Eu nunca tive o luxo de dizer, hoje eu quero simplesmente
não olhar para nada daquilo que eu vou comer. Eu quero tirar férias. Às vezes a gente tira férias do trabalho, às vezes a gente precisa tirar férias de amizades, a gente precisa tirar férias de ambientes. Mas eu não consigo fazer isso com o meu autocuidado. Por quê? Se eu começo a consumir muitos alimentos que vão elevar a minha glicose, eu acabo tendo hiperglicemias, e as hiperglicemias no meu organismo, elas podem me levar a ter consequências sérias. Eu posso no futuro ter uma cegueira, as amputações de dedo, enfim, várias consequências que o diabetes causa quando ele não é cuidado. Então, eu simplesmente, desde os meus 9 anos, eu nunca pude me dar esse luxo, porque eu sabia que ou eu pagava o preço agora, criaria o hábito, um estilo de vida, ou no futuro, talvez a minha vida não seria aquela que eu imaginava. Anos depois, quando eu entrei para a faculdade, e também nos meus primeiros anos de formada, eu acho que até o meu segundo ano de formada, que foi quando eu comecei a trabalhar, foi logo depois da pandemia, mas desde 2017 até 2021, 22, foram os meus piores anos de ansiedade. Eu comecei a desenvolver, né? Eu entrei naquele modo de querer dar conta de tudo, que talvez seja um modo que muitas de vocês estejam vivendo aqui hoje. Estudar, trabalhar, treinar. Eu queria ser uma aluna perfeita, eu queria ser a profissional que mais dava resultado, que a profissional que era mais desejada. Sabe qual foi o resultado disso na minha vida? Foi uma das maiores crises de ansiedade que eu já passei. A partir disso, eu tive muito, muito pânico, a síndrome do pânico, né? Passei a ter medo de elevador, e eu sentia que a minha mente, ela estava sempre em colapso. Eu deitava à noite no meu travesseiro e parecia que a minha cabeça, ela não desligava, porque eu pensava nas coisas que eu queria fazer no outro dia, nas coisas que eu tinha que fazer, nas coisas que eu queria desenvolver. E aí, no outro dia, eu acordava com aquela sensação de cansaço, porque, embora eu tivesse fechado os meus olhos e descansado o meu corpo físico, a minha mente não tinha descansado, porque eu ficava trabalhando, trabalhando, trabalhando em mente. Eu não conseguia descansar a minha cabeça. O que estava acontecendo naquele momento? Eu estava tentando viver uma rotina que ela parecia linda para os outros, onde as minhas amigas diziam: Nossa, a Letícia é muito produtiva. Às vezes eu abri os stories de manhã, ela já leu, ela já meditou, ela já treinou, ela já trabalhou, ela já fez um monte de outras coisas. Eu encarava aquilo como um elogio. Só que depois de algum tempo, eu descobri que essa rotina, ela estava me destruindo por dentro. Foi aí que eu entendi que uma rotina, ela não pode te servir de prisioneiro, ela não pode ser um castigo na tua vida. Disciplina não é você se machucar, sabe? Se violentar psicologicamente todos os dias. E que eu precisava era de uma rotina que me mantivesse viva, mas que eu me sentisse em paz. Eu não precisava ser perfeita, eu não precisava abraçar o mundo. Era isso que eu não estava percebendo. E com isso, eu quero começar a construir com vocês hoje, aqui, essa rotina, uma visão de disciplina e rotina que ela vai te fortalecer. E não uma rotina, não uma disciplina que você quer instalar em você, mas que ao mesmo tempo, às vezes ela vai te adoecer. Então, vamos fazer alguns combinados, beleza? O que você vai levar dessa aula hoje? Hoje você não vai sair daqui com uma rotina que é perfeita, uma rotina que ela é toda colorida e que você tem 1 milhão de coisas para você fazer. Não, esquece essa ideia, tá? Hoje, o que que eu quero? Eu quero que você saia daqui com 2 a 3 micro hábitos que são possíveis, tá? A gente vai montar isso e você vai poder começar ela ainda hoje ou amanhã, se assim você decidir, tá? A gente vai aprender a lógica por trás dos micro hábitos, por trás da vida real e não de uma vida Instagram, de Instagram, né? Sair daqui com esses 2 ou 3 micro hábitos e também com o desafio de 7 dias que eu vou apresentar para vocês no final da aula, tá bom? Então, hoje eu quero que você entenda o porquê que você trava tanto na sua rotina, que você aprenda a lógica por trás disso.
e que a gente desenvolva esses 2 a 3 micro hábitos que vão caber na sua vida. Mais para frente, lá no final da nossa aula, eu vou te mostrar rapidinho como você pode continuar comigo nesse processo através da rotina blindada, que é a minha mentoria em grupo. Ela funciona com 8 semanas, mas esse é um papo lá para o final. Mas agora o foco é que a gente coloque esse conteúdo um passo a passo prático, fechado? Então, assim, eu quero que você pegue papel e caneta, se você ainda não tem, porque a gente vai começar a construir essa rotina na prática. Agora que você já encontrou as coisas que te machucam, que talvez você não seja a única que passa, eu já passei e tem muitas outras mulheres que também estejam nesse processo. Eu quero te mostrar o porquê que isso está acontecendo. Não é falta de vergonha na cara, não é falta de querer, mas é o jeito que te ensinaram a criar hábito e a construir uma rotina. Você fez isso a tua vida inteira errada. E é por isso que hoje a gente se sente exausta, cansada, com a cabeça em turbilhão. Quando a gente pensa em mudança de vida, em fazer coisas que vão transformar a nossa vida, o que vem à nossa cabeça? A partir de segunda-feira eu vou começar a treinar 1 hora por dia, eu vou todos os dias na academia, eu vou cozinhar saudáveis todos os dias, eu vou meditar por 20 minutos, eu vou ler um livro por mês, eu vou fazer tudo lindo, sabe? No papel, isso realmente é algo que parece perfeito, que vai funcionar muito na tua vida. Só que na vida real isso não cabe. A gente sabe que rotina ela precisa ser flexível, porque empecilhos acontecem e a gente precisa aprender a lidar com isso. Só que aí você entra naquele modo, o famoso 880, que ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Só que aí a tua vida começa a acontecer. É um problema que aconteceu aqui, outro problema que aconteceu lá, e você não consegue sustentar essa mudança. E você acaba voltando na estaca zero. E aí você volta naquela velha fala: ah, segunda-feira eu recomeço. Segunda-feira eu recomeço. E assim você está sempre nesse ciclo de recomeços e não numa constância. Hoje eu quero te apresentar uma outra lógica, é a lógica do micros hábitos. O que é o micros hábitos? É assim, ó, você vai pegar um comportamento, algo que você deseja, algo que você quer mudar na sua vida. E a gente vai diminuir esse comportamento até que ele fique ridiculamente fácil e encaixe em algo que você faz todos os dias. Não é para ser algo muito glamuroso, não é para ser algo muito bonito, mas é o que funciona. O micro hábito, para ele ser um micro hábito, ele tem que ser pequeno, mas ele tem que ser específico. E ele tem que ser possível, mesmo num dia que é ruim. Que você pense assim: se hoje tudo desse errado na minha vida, se tudo desse errado no meu dia, eu ainda assim faria isso? Se a resposta for sim, você aprendeu um micro hábito. E a gente encaixa em um hábito que você já tem. Vamos usar exemplos simples, tá? Muita gente fala que a partir de hoje eu vou passar fio dental em todos os dentes. Vamos ser sinceros que a gente sabe que boa parte das pessoas não usa fio dental todos os dias e em todas as refeições. Eu mesmo fui uma pessoa que demorei muito para conseguir instalar esse hábito em mim. E aí, certo dia eu decido, a partir de hoje eu vou passar fio dental todos os dias em todos os dentes. Aí você faz um dia, ok, lindo, maravilhoso. Segundo dia você já esquece e no terceiro você já deixou de fazer e já começa a se sentir um lixo por ter abandonado. Nesse modelo que eu quero ensinar para vocês, que é o micro hábitos, a gente diminui. O jeito de fazer no micro hábito seria dessa forma. Depois que eu escovar os dentes, eu vou passar fio dental em um único dente, só um. Se eu passar em mais do que um dente, é um bônus. Mas o combinado, ele é um dente. Tu percebe a diferença? Qual é o gatilho? O que me lembra? O que me lembra é que eu preciso passar fio dental naquele um dente. Escovar os dentes. Eu escovo os dentes todos os dias? Esperamos que sim, né? Eu escovo. Então, esse é um hábito velho, é um hábito que eu já faço. E o hábito novo que eu quero instalar é passar o fio dental.
Só que eu diminuí ele tanto, eu deixei ele tão pequeno que ele se torna fácil. E tu percebe que eu juntei um hábito novo com um hábito velho. Por quê? Porque se torna mais fácil. Porque toda vez que eu falo assim, ó, eu vou passar fio dental em um dente todos os dias depois que eu escovar os dentes. Eu escovo os dentes todos os dias. Então, isso é um gatilho. Isso aqui está sendo um gatilho para me lembrar que eu preciso passar fio dental. Aí eu junto o meu gatilho, o meu hábito novo no hábito velho. Entendeu? Faz sentido para vocês? E aí, cada vez que eu passo fio dental em um dente, eu passo a me sentir bem porque eu cumpri o meu combinado. E se fosse, digamos que, eu preciso passar fio dental todos os dias, eu me sinto um fracasso porque eu não vou acontecer. Não, isso não vai acontecer. Entende? Eu vou dar outro exemplo. Esse exemplo é um exemplo meu. Depois, todas as manhãs que eu acordo e coloco os meus pés no chão, eu digo a seguinte frase: hoje será um dia maravilhoso. Hoje o dia será ótimo. Eu digo frases positivas. Por quê? Quando eu estava numa das minhas piores crises de ansiedade, eu já acordava com a mente assim muito turbulenta. Eu percebi que eu precisava trazer uma nova frequência para o meu dia. Então, eu acordo todas as manhãs, certo? Sim, eu acordo todas as manhãs e coloco meu pés no chão. Então, como eu instalei esse novo hábito em mim? Eu disse assim: depois que eu acordar e colocar os pés no chão pela manhã, eu vou dizer a seguinte frase: hoje vai ser um ótimo dia. Ele é pequeno, ele é rápido, só que ele é específico. Todos os dias você acorda e coloca os seus pés no chão. Isso vira um gatilho. Então, poxa, isso já é um hábito, entendeu? Eu acordei, coloquei os pés no chão, me fez lembrar. É como se desse um estalo. Aquilo ali é um gatilho te lembrando que você precisa fazer aquilo. E talvez você esteja se pensando assim: nossa, Letícia, mas isso é muito pouco. Isso é ridículo. E é aqui que está o pulo do gato, que talvez você ainda não percebeu. Começar pequeno não é falta de ambição, não quer dizer que você não é uma pessoa ambiciosa. Não, não é nada disso. Começar pequeno é a única, talvez a única forma que você consiga sustentar mudanças ao longo prazo na vida real que você vive hoje. Porque se o outro método funcionasse, você já seria uma pessoa mais disciplinada, você já teria adicionado melhores hábitos na sua vida, uma rotina mais eficiente. Você já viu que do hábito muito grande, com tamanho muito grande, é um jeito errado de fazer. Eu quero te ensinar, eu quero te provar que esse método funciona. Porque vamos ser sinceras, tempo é uma coisa que nunca parece o suficiente. Você pode ter um dia inteiro para desenvolver um negócio. Parece que mesmo assim aquilo não é suficiente. A gente come no carro, a gente responde mensagem enquanto tá no banho ou enquanto tá fazendo uma caminhada. A gente faz chamadas de trabalho, a gente liga para as pessoas no nosso horário de descanso, no nosso horário de almoço. E a gente vive, mesmo assim, com aquela sensação de que está sempre devendo. Você faz mais do que o combinado. Você resolve suas coisas de trabalho fora do horário de trabalho. E mesmo assim você sente que está sempre devendo algo para alguém. Essa pressão faz com que a gente tenha um mindset de escassez de tempo. Eu não tenho 30 minutos para treinar. Eu não tenho uma hora para cozinhar. Eu não tenho tempo para esse negócio de diário da gratidão. E qual que é a conclusão? Já que eu não tenho tempo, eu não vou fazer. E é assim que a gente continua dia após dia não fazendo as coisas que a gente se promete. O que eu quero te mostrar hoje? Eu quero te mostrar que é possível, começando com 2 ou 3 minutos. Eu não quero que você encaixe 1 hora de exercício, eu não quero que você exclua o açúcar da tua vida, eu não quero que você se transforme numa pessoa da noite para o dia, não é isso. Eu quero que você comece a encaixar micro hábitos com coisas que você já faz. Eu quero que você una o hábito novo com algo que você já faça. É desse jeito que você vai se transformar e não vai precisar virar a tua vida do avesso, tá bom? Vamos para o nosso próximo passo.
Ah, aqui essa formulazinha eu não expliquei para vocês, né? Ó, que é aqui. Depois que, hábito velho, o que você faz todos os dias, tá? Escovar os dentes. Então, depois que eu escovar os dentes, eu vou fazer tal coisa. Agora vamos o porquê você não consegue manter aquilo que você se propõe. Começar explicando para vocês de um jeito bem simples como que funciona isso, tá? Para que qualquer comportamento aconteça, seja ele positivo, negativo, bom ou ruim, essas três coisas aqui, ó, precisam estar em harmonia, tá? Motivação, capacidade e gatilho. O que que é a motivação? O quanto você quer daquilo. A capacidade, o quão fácil é de fazer. E o gatilho, lembra, colocar os pés no chão é um gatilho. Escovar os dentes é um gatilho. É o lembrete, é o empurrãozinho. Capacidade do fácil. O que que é mais fácil? Você passar fio dental em um dente ou passar em todos? Só que aí que entra a junção. Para você realizar alguma coisa, você precisa de motivação. Para você ter alguma motivação, você precisa que seja fácil o suficiente. E você precisa ter gatilho que te lembre o que você precisa fazer. Então, aqui o que é cada um deles, eu já dei uma pincelada para vocês. Se é difícil demais, significa que eu vou ter que ter muita motivação. Só que motivação, ela não segura. Por isso que eu insisto nessa tecla de que motivação não vai fazer você mudar teu hábito, tua rotina, tua disciplina. Porque nem todos os dias você está motivada. O dia que você começa, você está muito motivado. Só que você começou na segunda. Lá na quarta, quinta-feira, você já está cansado da semana, você já está cansada do teu chefe que não para de te encher o saco. Tu tem motivação? Tu não tem motivação, tu tá exausta, tá? Então, agora vamos para exemplos reais que vocês vão começar a colocar a mão na massa. Eu lavo a louça aqui em casa todas as noites. Vou dizer que eu tenho motivação para lavar a louça, gente. Por favor, né? Ninguém tem motivação para lavar a louça. Quando eu comecei o primeiro dia, eu tinha muita motivação, porque era algo novo, eu queria estar fazendo aquilo. Então, hoje em dia, a minha motivação, ela já é baixa. Porque eu não amo lavar a louça. Só que, quando a gente vem em capacidade, ela é relativamente fácil. Ela tá ali, ela é rápido, fácil, e eu gosto de acordar com a pia limpa, entende? Por que que é fácil? Porque aqui em casa a gente tem duas pessoas, dois adultos. Eu faço comida, geralmente no meio-dia, para sobrar para a noite. Então eu não tenho que cozinhar de novo, geralmente não tem panela, tem dois pratos, quatro talheres e alguma travessa de salada. É isso que tem. Então é relativamente fácil. Então, mesmo com pouca motivação, como é fácil, eu faço. Agora, se é difícil demais, a motivação ela não vai me segurar. E aqui em casa, o gatilho é: a gente jantou? Sim, a gente janta todas as noites. Então, depois da janta, eu já organizo. Eu não fico empurrando para depois. Esse é o gatilho que me lembra. Só que as outras estão muito encaixadas, entende? Tá vendo que em todas as situações existe isso aqui? Você não acorda com motivação para escovar os dentes, mas já é um hábito, porque você acorda, acordou é um gatilho. É fácil, tu não precisa de motivação para escovar os dentes. Já tá ali. Agora pensa assim, você tem 30 minutos de exercício todo dia, você quer fazer um jantar saudável todos os dias, diário da gratidão. A motivação, ela pode até estar muito alta no começo, porque tudo aquilo que é novo nos deixa muito animada. Mas a capacidade, ela é baixa, porque, vamos ser sinceras, que é difícil encaixar tudo isso no nosso dia. Encaixa naquele dia que, assim, o teu chefe te encheu o saco, o teu filho também te pediu um monte de coisa, você tem tarefa na escola com ele, você precisa organizar ele, você tem a tua casa, você precisa lavar roupa, organizar a tua vida. Nesse dia, você vai conseguir fazer uma hora de exercício? Tu vai conseguir fazer a comida mais saudável do mundo? Tu vai escrever diário da gratidão? Tu não vai escrever. Esse é o resultado, você não faz. E aí você conclui que o problema é você.
Só que o que esse modelo nos mostra que se é difícil demais, a motivação não segura. Não adianta você tentar viver motivado o tempo todo, porque você não vai viver. O que a gente precisa fazer? Você precisa facilitar o teu comportamento. Você precisa diminuir o tamanho das coisas que você quer mudar. Você precisa criar os gatilhos. Gatilhos que te lembrem, que é um lembrete do que você precisa fazer. É de um empurrãozinho. É por isso que o micro hábito ele funciona tanto, porque ele é pequeno. Quanto mais pequeno, maior se torna a capacidade, e ele está encaixado com algo que você já faz, que vai ser o teu gatilho. E você não precisa de uma motivação. Você não precisa que seja assim, uma motivação gigantesca, porque você vai fazer 1 minuto, vai ser um dente, vai ser uma frase, entende? Então vamos começar a diminuir isso aí. Outra coisa que faz com que muita mulher trave é você não saber diferenciar sonho de comportamento. O que é o sonho? Você sonha em ser disciplinada, você sonha em ter paz, você sonha em ser mais paciente, você sonha em ser mais produtiva. Agora, resultado. O resultado ele é mais mensurável. Eu quero dormir melhor, eu quero perder mais gordura, eu quero ter mais energia, eu quero reduzir meu tempo de tela. Só que nenhum desses dois aqui, ó, aspiração significa sonho, tá? Nenhum desses dois, aspirações, sonhos, desejos, resultados, nenhum deles é comportamento. O que é comportamento? Comportamento é o que você faz, é o que você faz na prática todos os dias, é aquilo que você concretiza, é aquilo que você põe em ação. É quando você desliga o celular 30 minutos antes de dormir. É quando você sai caminhar por 5 minutos depois do almoço. É quando você deixa o teu celular fora do quarto. É quando você consegue escrever 3 prioridades na noite anterior para o seu próximo dia. Um sonho um sonho sem comportamento, ele continua apenas sendo um sonho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a transformar os seus sonhos, os seus desejos em micros comportamentos. Mas assim, ó, micro comportamentos que caibam na sua rotina, tá? Então vou lá dar uma resumida nesse bloco aqui para vocês. A gente já falou que o problema não é você, mas é o tamanho e o jeito da rotina que você tenta criar. Motivação sozinha não é sustentada. Ela não vai segurar. O que segura? O comportamento fácil. O micro hábito é quando você pega aquilo que você quer e diminui ele até que ele fique ridiculamente fácil, que ele seja impossível de você não fazer. Agora a gente vai fazer a parte mais importante da aula, que eu quero que você crie os seus micros hábitos na vida real. Eu quero que você pegue o teu papel e a tua caneta, porque é isso que a gente vai começar a desenhar aqui. Vocês não acharem que nós ia ficar só na teoria, né? Não. Vamos colocar essa mão na massa. Embora eu já tenha me libertado dessa pessoa que vive na ansiedade, que está sempre pensando em mais o que precisa fazer, eu ainda sou uma grande fazedora, gente. Eu amo executar as coisas, mas executar as coisas do jeito certo, que preserve a minha paz mental e que não me deixe louca, por favor. Como eu falo muito, né? Uma sede aqui que. Bom, vamos para a parte prática. Agora é com você, é o momento mais importante da sua vida. E eu quero que você comece escolhendo uma aspiração principal, um sonho, um desejo principal. Porque até aqui você entendeu o porquê você não consegue sustentar por conta do tamanho e do jeito. Agora a gente vai pro como. Como eu coloco isso na minha vida real? Porque, eu não sei vocês, mas eu detesto quando alguém me explica alguma coisa e não me mostra como que eu posso pôr isso na minha vida. Eu quero pôr isso na minha vida, então é isso que vocês vão fazer. A gente vai montar juntas. Primeiro, você vai olhar a tua rotina hoje com muita honestidade. Eu não quero que você se julgue, mas eu quero que você passe a enxergar. Escreva aí no seu caderno, você vai fazer assim, ó, uma coluna, manhã, tarde e noite. E eu quero que você pense
Em qual desses momentos do seu dia você mais sente que tá num modo sobrevivência? Aquele horário assim que você, tu só reage, sabe? Tu só vai vivendo no automático, porque é incêndio atrás de incêndio, problema atrás de problema, e quando você vê o dia acabou. Escreva no teu papel, tá? Você vai colocar essa frase assim, ó. Modo sobrevivência mais forte do meu dia está na manhã, tá na tarde, ela tá na noite. Qualquer coisa, pausa essa aula, quem tá vendo gravada, e faz o exercício. Vamos para a próxima pergunta. Onde, honestamente, eu tenho de 10 a 15 minutos para mim, sem que isso prejudique o restante das minhas atividades. Eu quero que você pense, porque assim, eu não estou te pedindo uma hora, eu estou te pedindo um tempo pequeno, que é 10 minutos, 15 minutos. Às vezes é o tempo que a gente fica rolando a tela. Então, talvez para você seja 10 minutos após o almoço, seja 15 minutos depois que os teus filhos dormem, para quem tem filhos, seja 10 minutos antes de abrir o WhatsApp pela manhã. Eu quero que você pense nesse momento e escreva. Eu tenho um espaço para mim, tal horário. Agora, você já escolheu o teu desejo, o teu sonho principal aqui, tá? A tua aspiração. A gente não vai resolver a tua vida inteira numa aula. Lembra que eu falei que eu não quero que vocês saiam daqui com 1000 coisas, com uma lista gigantesca, com um Google Agenda todo preenchido. Não é essa a ideia. Eu quero que você escolha um, e você sabe qual é. É aquele e tá ali, ó, aquele desejo no teu coração. Aquela coisa que você acorda todos os dias e pensa que hoje você vai fazer aquilo, mas você não faz. Pode ser que seja, eu quero ter mais energia, eu quero ser mais paciente com os meus filhos, eu quero ser mais disciplinada, eu quero ter mais paz mental, eu quero ser menos estressada. Esse é o teu desejo. Aí você vai escrever assim, ó: minha aspiração, ou o meu desejo, ou o meu sonho hoje é. Escreve. Só isso por enquanto, tá? Agora, você vai fazer o seguinte: a gente vai transformar esse teu sonho em comportamento. Porque lembra que um sonho sem comportamento, ele continua sendo um sonho. Vamos lembrar a nossa formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha aqui, ó. Depois de o hábito âncora, que é o hábito velho, eu vou, micro hábito pequeno, que é o novo. Essa é a fórmula. Se vocês quiserem copiar, pode copiar, porque é ela que a gente vai usar. Vou voltar lá para o slide que a gente estava. Então, lembra que o hábito âncora é aquele que você já faz todos os dias. Você acorda todos os dias e coloca os pés no chão. Você escova os dentes todas as manhãs. Você faz o teu café, você toma o teu café. Você vai para o trabalho ou você senta a trabalhar todos os dias, se você trabalha em home office ou em escritório. Você deita na cama todas as noites. Já o micro hábito é um comportamento mínimo. Lembra que é aquele tamanho gigantesco que você foi diminuindo, diminuindo, até que ele fique muito fácil, que ele seja impossível. Vou dar alguns exemplos para vocês, ó. Aspirações, que é o meu sonho, o meu desejo. Eu quero ter mais energia. Qual seria o micro hábito possível? O que eu posso fazer para ter mais energia? O hábito gigantesco talvez seria me exercitar, treinar todos os dias. Aí eu vou diminuir esse hábito. Então agora eu consigo fazer 5 minutos de caminhada depois do almoço ao redor da minha quadra da casa. Consigo? Olha que grande que ele era. 1 hora por dia, todos os dias na academia. Eu diminuí para 5. Uma caminhada ao redor da quadra da minha casa. Super ok. Outro micro hábito. Depois que eu deitar na minha cama à noite, eu vou ficar 2 minutos sem celular, respirando fundo.
Esse aqui, legal às vezes para quem pensa assim, eu preciso melhorar o meu estresse, o meu estado mental, eu tenho que meditar 20 minutos. Será que tu precisa começar com 20 minutos? Será que você largando o teu celular 2 minutos antes de dormir e só prestar atenção na tua respiração, já não é um hábito diminuído de 20 minutos de meditação para 2? A gente pegou um hábito gigantesco, um comportamento gigantesco de 20 minutos e diminuiu para 2. Tá excelente. Vou dar mais um exemplo para vocês. Meu sonho é que eu me sinta mais disciplinada, é por isso que vocês estão aqui, porque vocês querem se sentir mais rotineiras, que é assim que eu chamo as minhas alunas. Vocês querem ser mais disciplinada, querem ter rotinas. O que a gente pode fazer para ser mais organizada, mais disciplinada? No domingo eu vou planejar a minha semana inteira. Será que você precisa planejar a tua semana inteira? E se, depois que eu escovar os dentes, todas as noites, eu escrever uma coisa que eu fiz por mim hoje, ou escrever uma coisa que eu vou fazer no dia seguinte, olha quão pequeno eu tornei esse hábito. Olha quão fácil. Eu posso deixar esse caderno até do lado da minha cama, ou no banheiro, para ficar mais fácil ainda. Agora é a tua vez, tá? É isso que eu quero que você faça. Eu quero que você escreva 2 ou 3 frases usando essa fórmula, que é a frase depois de, o hábito âncora, o que você faz todos os dias. Eu vou, micro hábito pequeno, que é o teu novo comportamento. Eu quero que você pense no seu desejo, no teu sonho principal e no espaço possível que você escreveu, tá? Eu não quero que você invente moda, não quero que você pense em nada mirabolante. Eu quero que você olhe para isso que você escreveu e pense: nossa, isso é muito pouco. Se você estiver pensando isso, é sinal de que você está no caminho certo. Por quê? Lembra que eu falei, o teu dia hoje ele pode ter sido o pior dia. Mesmo assim você conseguiria manter? Mesmo assim você faria isso? Porque ele é tão ridículo, ele é tão fácil. É isso que eu quero. Se você precisar pausar esse vídeo agora e escrever com calma e depois voltar, tudo bem. Pausa aí e vai tomar uma água, respira, depois você volta. Pausou? Agora, eu quero que você olhe para o que você escreveu. Se existe uma parte sua que está falando assim, mas isso aqui é muito pouco, isso aqui não vai resolver meus problemas, isso aqui não vai mudar a minha vida nem a pau. É exatamente esse ciclo que está te prendendo exatamente onde você está. É esse ciclo que te prende no tudo ou nada, no perfeito ou larga tudo, ou faz exatamente como tem que ser ou nem faça nada. O famoso ciclo 880. O que muda uma vida não é um dia inteiro perfeito, mas eles são pequenas ações que são repetidas dias após dia, todo santo dia, faça chuva ou faça sol, que vai mudar quem você é. Você precisa se mudar quem você é por dentro. Então, hoje, o seu compromisso não é que você seja perfeita, mas é que você faça o mínimo viável, que é isso que a gente acabou de criar. É o que você consegue manter, mesmo quando o teu dia foi tão ruim. Agora, eu quero que a gente desmonte aqui, ó. Nós vamos começar com uma ação para você desmontar esse hábito. Lembra que eu falei para vocês que precisam dos 3 comportamentos das 3 ações para manter tanto um hábito bom quanto um hábito ruim? A gente vai fazer a mesma coisa agora com o teu hábito ruim. Nós vamos desmontar esse hábito. Eu quero que agora a gente comece a olhar para um outro lado da moeda. Eu quero um hábito que te puxe assim para baixo e que você quer começar a desmontar. Mas é assim, ó, um hábito que está atrapalhando o teu comportamento. Talvez hoje tenha 10, mas você vai escolher um para transformar nessa aula, para transformar nesse desafio nesses 7 dias. Digamos que você tem o hábito de rolar o feed na cama antes de dormir, ou você belisca doce a todo momento, a toda noite. Você diz sim para tudo e para todo mundo, ou você abre o WhatsApp assim que acorda. Você não vai escolher todos esses, você vai escolher um.
E eu quero que você escreva assim aí. O hábito que eu quero começar a abandonar é. Escreve no teu caderno. Para desmontar um hábito, a gente pode mexer em três coisas. A gente pode tirar o gatilho, que o gatilho é aquilo que te lembra o que você precisa fazer, é o empurrãozinho. Ou a gente pode tornar a execução dele mais difícil. Ou a gente pode reduzir a motivação. Ó, as três ações que eu falei anteriormente. Como que eu reduzo a motivação? Eu posso lembrar do quanto aquilo vai me custar ou do quanto aquilo vai ser prejudicial. Um exemplo, o hábito de rolar o feed antes de dormir. Qual é o gatilho? Se você leva o teu celular do lado do bidezinho, do lado do cômodo, você tá ali com o teu celular, ele se torna um gatilho de, eu nem tô com tanto sono assim, ou, eu tô precisando relaxar um pouco, eu vou ver alguns videozinhos engraçados. Só que tu não vê alguns videozinhos. Você fica, às vezes, 30 minutos no celular. Qual que é a capacidade? É muito fácil, gente. É fácil porque tá do teu lado, tá ali na tua mão. E motivação? Você quer desligar a cabeça? Você quer descansar? Então, você juntou os três ali, por isso que você pega o teu celular antes de dormir. O que, que dá para fazer? A gente pode tirar o gatilho. Se você não levasse o teu celular para o quarto, se você deixasse ele carregando aqui na cozinha, ou você deixar no banheiro, do outro lado, você tornou ele mais difícil. Você tirou esse gatilho da tua vista. Agora, como que eu posso reduzir a capacidade, a facilidade? Ou eu posso deslogar os apps, eu posso tirar o app da tela principal, eu posso colocar um aplicativo que bloqueie tudo e talvez eu precise ir lá em configurações. Ele não ficou ainda assim tão difícil, mas já não está tão fácil. E você pode ir melhorando, pode ir pesquisando outras ferramentas. Como que eu posso reduzir a minha motivação? Sabe aqueles post-it? Você pode escrever num post-it assim: se você fizer isso, amanhã você vai se arrepender, porque você vai acordar cansada se você fizer isso hoje. Você vai ter que escrever o teu plano. Escreve o plano que vai funcionar para você. Você sabe o porquê que você quer desmontar esse hábito. Você sabe o porquê que ele é prejudicial para você. Então, usa isso a teu favor. Comece a usar isso a teu favor. Agora, eu quero que você pegue esse hábito que você escreveu e coloque assim: o gatilho que eu vou tirar ou evitar é não levar o celular para o quarto ou é deixar o celular carregando na cozinha. Como eu vou tornar esse hábito mais difícil? Você vai escrever também. Como eu vou lembrar do custo disso para mim? Você escreve também. Se precisar pausar a aula para anotar, faz isso. Lembra que você não precisa ser perfeito. Isso aqui é um rascunho de plano. O objetivo aqui é que você entenda que para você blindar a tua rotina, não é só você ter um hábito bom, mas é também você dificultar o hábito que te sabota. Você não precisa só desenvolver aquilo que é bom, mas você precisa desmontar o que é ruim. E assim você vai moldando a tua rotina, tá? Então vocês saíram já daqui com 2 ou 3 micros hábitos para vocês saírem executando no máximo amanhã, não para parar de procrastinar agora, tá? Então vocês têm 2 a 3 micros hábitos que eles são pequenos, eles são possíveis e eles são encaixados na sua rotina, porque cada um construiu o seu, não é algo largado que eu dei aqui para vocês fazer. Eu quero que vocês coloquem isso em prática, tá? Começar a colocar em prática essa uma ação para dificultar o teu hábito ruim. Eu quero que esse um hábito ruim tenha um plano simples para você começar a desmontar. Isso aqui que a gente fez, eu quero que você aplique nos próximos 7 dias. Isso aqui já é uma rotina mínima viável. Não é perfeito, não é a sua vida inteira. Ela é um teste, tá? Lembra, ó, foca no possível, não no perfeito. Para que isso vai servir? Vai ser uma prova para você mesmo, para você olhar e dizer assim: eu consegui cumprir aquilo que eu desenhei, cumprir o que você se prometeu.
Cumprir o que promete em coisas pequenas. Começa pequeno. Não queira começar se provando que você consegue fazer coisas gigantescas, que você consegue fazer coisas enormes, mas que você consegue com as pequenas. Esse é o jeito certo de transformar o teu hábito. Então, o desafio que eu quero te propor agora, para esses 7 nos próximos dias, você vai focar nisso que você produziu no 2 ou 3 microhábitos e aplicar pelo menos uma ação que vai dificultar o teu hábito ruim. Eu não quero que você invente mais coisas. Não precisa, são 3, tá? Não é para aumentar a lista. Eu quero que vocês façam aquilo que a gente acabou de combinar nessa aula. É exatamente o que você fez no papel. E se você ainda não fez, eu espero que você faça. Porque isso é o que vai mudar a tua vida. Depois desses 7 dias, você vai ter muito mais clareza do que funciona. Porque não pensem que isso vai funcionar logo de primeira. Pode ser que sim, mas se não, você vai olhar motivação, capacidade, gatilho, o porquê que não tá dando certo. Porque a lógica é a mesma. Vocês entenderam a lógica aqui. E aí você vai ajustar o que precisa ser ajustado. Porque vocês têm que entender que rotina, ela tem que ser flexível. Tem semanas que vai estar dando super certo, mas vai ter semanas que não. Por quê? Ajusta. Ajusta, entendeu? Rotina é para ser flexível, é para ajustar o que não está funcionando. E é exatamente aí que entra o meu novo trabalho que eu falei para vocês lá no início, que é o que eu trabalho ainda mais profundo na rotina blindada. Mas eu já vou falar mais sobre isso. Eu ainda não vou falar tudo para vocês sobre a rotina blindada. Agora eu quero que você olhe para o seu papel, respire fundo, acalme o seu coração. E eu quero que você perceba que você entrou nessa aula de um jeito. E eu tenho certeza que você está enxergando alguma coisa diferente. Eu sei que você talvez esteja enxergando que há possibilidades de mudar aquilo que nunca conseguiu mudar antes. Quando você chegou aqui, provavelmente você estava se sentindo cansado o tempo todo, como se não tivesse solução para isso que você estava sentindo. Você estava se sentindo culpada porque você não dava conta de tudo. Porque você se achava indisciplinada, que você era o problema, que você é fraca, que você é um caso perdido. Você acreditava que o problema era só a tua falta de força, tua falta de vontade, tua falta de vergonha na cara. Só que ao longo da aula, você viu que o problema não é você. O problema é o tamanho e o jeito da rotina que você tenta criar. E quando ela é grande demais, esse é o jeito errado de fazer. A motivação sozinha, ela não segura. Um comportamento difícil para você executar um comportamento difícil, você tem que estar com muita motivação. E começar pequeno não é falta de ambição, ela é inteligência. Talvez seja a única forma de você transformar a vida que você tem hoje. E agora, no seu papel, você tem 2 ou até 3 microhábitos que são ridiculamente fáceis, são possíveis e que muitas vezes você pensou que eles jamais seriam possíveis de transformar a sua vida, mas encaixando na tua rotina, eles vão ser possíveis de fazer uma transformação gigantescas. Vocês têm um hábito ruim mapeado com um plano simples para você começar a desmiuçar esse hábito e um desafio, claro, de 7 dias de uma rotina mínima viável. Vocês acabaram de montar uma rotina mínima viável. Uma rotina, ela não precisa estar escrita assim, ó, hora por hora, mas ela precisa ter um plano de ação. Todo desejo precisa ter um comportamento, senão vira sonho. Gravem essa frase. E assim, você não saiu daqui hoje com uma vida perfeita. Você saiu com um primeiro passo. Um primeiro passo que ele é concreto, que ele é possível, para que você consiga provar para si mesmo que você é capaz de cumprir as coisas que você promete. Se tudo que você levar dessa aula for isso, eu não sou indisciplinada por natureza, eu só tentei construir uma rotina grande demais, eu só tentei fazer tudo do jeito errado, onde era grande demais para uma vida real que eu vivo hoje, para mim já valeu. Eu já consegui atingir o meu objetivo, que é mostrar para vocês que o problema não é vocês, que o problema é a forma e é o tamanho. Ajustando isso, vocês são capazes de mudar qualquer hábito que vocês quiserem. Agora eu vou contar a coisa mais sincera para vocês.
se em uma aula, se com praticamente o que? A gente está 1 hora aqui juntas, você já conseguiu enxergar que o problema não é exatamente como você sempre viu. Enxergar o problema de um outro ângulo e tirar um pouquinho dessa culpa das tuas costas, que a culpa é você, que você não dá conta, e você também conseguiu sair daqui com micro hábitos definidos. Imagina o que acontece quando a gente faz isso semana após semana. Imagina você comigo durante 8 semanas, um encontro por semana, com acompanhamento, com ajustes, com lapidação, com suporte, sem você precisar fazer isso tudo sozinha, sem você precisar fazer isso sem direção, sem um acompanhamento. Porque hoje o que mais derruba as mulheres não é o fato de começar, mas é manter. Sabe quando o teu filho fica doente, quando o trabalho surta, quando você tem TPM, quando parece assim que a rotina muda e aí o que a maioria faz? A maioria joga tudo pro alto e pensa, na segunda-feira eu recomeço. Na segunda-feira eu volto. Na segunda-feira eu reorganizo. Foi por isso que eu criei a rotina blindada. O que é a rotina blindada? A rotina blindada, ela é a minha mentoria de 8 semanas para mulher. É uma mentoria só para mulheres, tá? É para ser um espaço seguro. É para mulheres que vivem nesse modo sobrevivência, para mulheres que começam e não conseguem manter, para mulheres que se sentem culpadas por abandonar as coisas sempre, mesmo quando elas desejam muito transformar. E eu sei o quanto isso é dolorido. É para aquelas mulheres que querem ter uma rotina que é simples, mas ela é possível. E a disciplina, ela é real, é uma disciplina que te traz paz mental. É para essas mulheres que é essa mentoria. Ela foi criada exatamente para elas. Durante 2 meses, a gente vai ter um encontro ao vivo por semana. Esses encontros são online, igual a gente está fazendo aqui nessa noite. Vocês vão ter grupo de suporte comigo e com todas as alunas. Vocês terão materiais práticos, que são modelos de rotinas, checklists, plano de emergências para dias ruins, e terão acesso a todas as aulas pelo período de 2 meses, que são as 8 semanas de mentoria. A ideia é que nesse fim dessas 8 semanas, eu quero que você saiba o que é uma prioridade no teu dia e você realmente faça. Eu não quero que você só saiba que aquilo é importante, mas eu quero que você seja capaz, que seja possível, que seja realista você fazer aquilo. Eu quero que você tenha uma rotina mínima viável que você consegue manter, para que você consiga enxergar que você não é um caso perdido. Eu quero que você veja a mulher disciplinada e maravilhosa que você é. E que tudo isso está em construção. O valor oficial da minha mentoria é de R$ 1.497. Mas, como vocês são as turmas de fundadoras, a primeira turma nesse novo formato, eu estou abrindo essa turma por um valor de R$ 997. À vista ou em 12 vezes no cartão. Gente, se vocês dividirem esse valor de R$ 997 em 12, vocês sabem que vocês compram muitas outras coisas, dá em torno de R$ 89 por mês. Vocês sabem que vocês compram muitas coisas com valores bem maiores do que esse e que não transforma a sua vida, assim como essa mentoria vai transformar você. A ideia é dessa turma começar na semana do dia 17. Não tem um dia definido ainda, porque eu vou pesquisar justamente com vocês. Vocês vão me dizer qual é o melhor dia, o melhor horário para que a gente esteja fazendo a nossa aula semanal, tá bom? Eu vou deixar o formulário no nosso grupo para que vocês respondam. O primeiro passo, eu não quero que vocês saiam correndo e saiam pagando a minha mentoria. Não, eu quero que vocês preencham o formulário o mais rápido possível, que vai estar lá no link, que vai ter esse link lá no nosso grupo, no grupo onde eu mandei para vocês da nossa aula. Esse formulário é só para mim te conhecer melhor, para mim entender como que está a tua rotina hoje, quais são suas maiores dificuldades, o que você está buscando nesses 2 próximos meses, o que você quer transformar. Ele não é para ser uma prova, não é para ser um teste. É para eu conseguir te orientar com mais responsabilidade. Eu não quero assim, sem eu conseguir te jogar, sabe?
mais coisa para você dar conta. Eu não quero jogar mais coisa na tua vida. É para isso que serve esse questionário, para que eu consiga medir a tua febre. Então funciona assim. Eu quero que você preencha o formulário o mais rápido possível. Eu vou ler todos com muito carinho. E nos próximos dias eu vou te chamar no WhatsApp para a gente ter uma conversa assim no tete a tete mais rapidinha, para que eu possa tirar todas as tuas dúvidas e te explicar direitinho como é que funciona a nossa turma, os valores, as datas. E aí, se fizer sentido para você e também para mim, né? Eu vou te enviar o link de inscrição para que você garanta sua vaga. Porque como é a primeira turma, e eu quero fazer assim essa turma ser a melhor turma de todas, ela vai ter 25 mulheres, então terão vagas para 10 mulheres. Ou seja, nem todas que terão acesso a essa. Então, quem for mais rápida em responder o link, eu vou conseguir ir chamando vocês. Então, se você sentiu aí no teu coração que é para você, que você deseja terminar e continuar a sua caminhada comigo, não parar só por aqui, porque imagina, se em uma aula você saiu com tudo, se você aprendeu toda a lógica por trás de hábitos, imagina o que a gente pode fazer juntas em 2 meses. Então, clica nesse link, responde com sinceridade e a gente se fala no WhatsApp nos próximos dias, tá bom? Para encerrar, eu quero agradecer de verdade a todos vocês por estarem aqui, por terem comigo até o final, né? E eu sei que ninguém aqui está sobrando tempo, então eu levo muito a sério o fato de vocês terem parado para estar comigo aqui nessa 1 hora. E lembrar do nosso combinado de que você não é perfeita, de que você não precisa ter uma rotina perfeita e que a tua rotina ela precisa ser possível, precisa caber na sua vida real. É sobre você se provar para você mesma que você consegue cumprir as coisas que você coloca. E é isso que você vai fazer nos próximos 7 dias. Que você consegue cumprir as pequenas coisas por você. Então, meninas, pega esses 3 micro hábitos que você escreveu, escolhe uma ação que você quer dificultar, aquele hábito ruim que você sente lá no teu coração e aplique mesmo, sabe? Com toda a vontade nesses próximos 7 dias. E se você sentiu que você deseja caminhar mais pertinho comigo nesses próximos 2 meses, eu quero que você preencha o formulário que está aqui embaixo no grupo, no link, e eu vou te chamar no WhatsApp para que a gente consiga conversar com mais calma. E se não for o momento para você agora, tudo bem, leva essa aula como um arco de virada, de que você não é indisciplinada por natureza, que você só estava tentando viver uma rotina que não cabia na sua vida real. É isso, minhas queridas, um beijo, muito obrigado pela confiança e a gente se fala nos próximos dias. Tchau, tchau.